Olá pessoal, estamos começando hoje mais um episódio do nosso InVips Podcast, o espaço onde refletimos sobre os desafios e caminhos da segurança pública no Brasil. Eu sou Luiz Fábio Paiva e convido vocês a me acompanhar nessa conversa. E hoje o tema do nosso podcast é os ecos da violência no mundo social. Nosso convidado de hoje é professor adjunto da Universidade Estadual do Ceará, atuando nos cursos de Ciências Sociais e no programa de pós-graduação em Sociologia, licenciado em Letras pela UERN, mestre em Sociologia Rural pela UFPB, doutor em Sociologia pela UFC. Ele coordena o Laboratório de Estudos da Conflitualidade da Violência da UES e é pesquisador associado ao Lab Vida. Sua trajetória acadêmica e de pesquisa concentra-se em temas como políticas de segurança, violência urbana e rural, juventudes, formação policial e direitos humanos. Desenvolveu projetos de pesquisa e extensão sobre juventudes, periferias urbanas, populações em situação de rua e mediação de conflitos, em parceria com instituições como a Senasp, Ministério da Justiça, CNPq, FUNCAP e Prefeitura de Fortaleza. Atualmente é pesquisador do projeto Cientista-Chefe em Segurança Pública do Ceará, articulando produção acadêmica e políticas públicas. O InVips Podcast tem a honra e o prazer de receber hoje o professor doutor Giovanni Jacó de Freitas, nosso querido Gil. Seja muito bem-vindo, Gil. Ora, eu que agradeço, é uma satisfação muito grande estar aqui participando desse projeto muito produtivo e com pessoas muito queridas, você e a professora Camila. Então, abraço a todos que nos escutam nesse momento. E mais uma vez eu tenho a honra de dividir a bancada do InVips Podcast com a minha querida amiga Camila Holanda. Obrigada, Luiz Fábio, pela saudação. Prazer estar aqui ouvindo o nosso querido professor Gil, que é uma pessoa agregadora de pessoas, de boas ideias e de saberes. Obrigada, Gil. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, o InVips, é uma iniciativa que nasce do programa INCT do CNPq, reunindo 15 grupos de pesquisa de referência na área dos estudos sobre violência, crime e segurança pública, com presença em 10 estados do Brasil. O grande objetivo do InVips é compreender como a violência e o crime impactam a sociedade brasileira, suas instituições e sua cultura. Para isso, o Instituto aposta na articulação entre pesquisa, ensino e extensão, promovendo o intercâmbio entre diferentes grupos e territórios. A ideia é construir uma ampla rede de pesquisadores e pesquisadoras capazes de produzir dados robustos, análises consistentes e ferramentas que fortalecem tanto a ciência quanto as políticas públicas. O InVips busca contribuir diretamente para o desenvolvimento tecnológico, a formação de profissionais qualificados e a promoção de uma segurança pública comprometida com a justiça e os direitos humanos. Gil, prazer ter você aqui com a gente. O Gil, para quem não sabe, foi meu orientador de graduação. Então, a minha entrada no tema da violência foi pelas mãos do professor Gil. E a gente gostaria, Gil, de ouvir você sobre como esse tema da violência surgiu na tua trajetória. Oi, vamos lá, não é? Então, é interessante quando a gente pensa em violência, porque ela entra na carreira, na vida da gente. No entanto, nem sempre tem o significado de um objeto de investigação, né? Uma preocupação, digamos, sociológica de estudá-la. Muitas vezes, como foi no meu caso, ela entrou como um fenômeno que está presente, presidindo inclusive as relações. No entanto, como o olhar estava para outros processos muito maiores, porque eu vim de ONG. A minha trajetória inicial, né, profissional, na verdade, foi como funcionário público, extensionista agrícola do Serviço de Extensão Rural, que é a EMATER. Então, é rural, né? A minha base
E a minha formação é do campo rural, e eu trabalhava com extensão rural e me defrontava, de fato, com o fenômeno da violência. Por exemplo, a questão agrária, a disputa pela terra, né? E mesmo a questão da organização sindical. Eu trabalhava com pequenos produtores, fui formado para ser aquele que daria assessoria, seria técnico para ensinar os trabalhadores, né, os produtores rurais a plantarem, digamos. E olha que loucura. E aí, não podia falar, estar nos anos 70 ainda, estávamos assim nos auspícios da ditadura militar, mas não podíamos falar, ou não existia no repertório essa questão da organização sindical, a questão dos direitos, porque era só a questão produtiva. E ali estava a violência, mas digamos que a gente não foi preparado para perceber e para sentir, né, a violência. Mas depois eu vi que ali não era a minha praia. E aí foi quando eu descobri uma outra dimensão da violência, quando saí do serviço estatal de assistência técnica e extensão rural e fui trabalhar no serviço pastoral, ou que hoje é uma ONG, que é o SEDUP, o Serviço de Educação Popular da Paraíba, lá da Diocese de Guarabira. E lá sim, fomos trabalhar com assessoria sindical, formação de oposições, né, numa região que era um caldeirão, vamos dizer, uma panela de pressão em conflitos agrários, porque estávamos numa região de cultura tradicional da cana, a plantation canavieira estava em crise naquela região, né, que é a região do Brejo, e as disputas por terra eram muito fortes. Mas ainda o foco era a tecnologia agrícola alternativa, quer dizer, que estava iniciando já na meados dos anos 80, e a organização sindical, porque tínhamos que fortalecer o movimento sindical de oposição, né, que se estendia pela renovação sindical no campo. Isso foi muito interessante, porque aí a violência contra do latifúndio, né, na época a UDR também estava à frente, e a organização dos trabalhadores, CPT, né, que dava muito apoio aí. Então, tudo isso foi fomentando para chegar hoje o que a gente vê, o MST, né, enfim. Mas na época não existia ainda isso, existiam os direitos, estava muito abrigado dentro da igreja. Mesmo assim, a violência não me foi ainda um objeto de estudo, de reflexão. Foi exatamente na minha formação de pós-graduação, já no doutorado, quando eu vim aqui para a Universidade Federal do Ceará, e o encontro com o Leve, que de fato despertou. Um pouquinho antes, porque quando eu estava em Alagoas, eu fui trabalhar com o movimento canavieiro, e aí tinha a questão lá de vivência, eu como ONG, então eu trabalhei numa ONG nacional chamada FASE, e foi lá que eu me defrontei com o mundo canavieiro, com o trabalho da cana e com os processos de violência, na verdade a violência nos processos de trabalho, né? A criminalidade, a falta de ter direito, a esfera pública capturada, né? Então, e a atuação do sindicato do crime, o próprio sindicalismo rural comprometido com os prepostos das usinas, a crise no trabalho, enfim, e o direito de não ter direito de fala nada. E foi aí que eu cruzei com o professor César Barreira, à época já do Leve, e com isso surgiu a preocupação de estudar por que no campo as pessoas não falavam, porque se dizia que havia silêncio, e uma banalização da violência. Então, Gil, a sua tese, né, Ecos da Violência, que tem esse nome tão potente, né, foi publicada também para a gente ter esse acesso, ela faz um debate muito interessante sobre esses efeitos sociais, né, quando a gente compreende um pouco os fenômenos da violência. Então, a gente gostaria de te ouvir mais sobre ela, né? Então, foi uma tese que foi realizada no programa de pós-graduação em Sociologia da UFC, né, sob a orientação do professor César. Quais são os desdobramentos analíticos da sua tese? É bem interessante, porque, primeiramente, né,
o campo era exatamente um campo profundamente marcado por violências históricas, estruturais, cotidianas, que recaía sobre a vida e sobre as possibilidades das pessoas de reclamarem. E ao reclamarem, se dizia, ganha no pau, na justiça, mas não leva. E não leva, ou porque a justiça teve assim toda a estrutura, mas também porque quem às vezes denunciava era eliminado fisicamente, por conta do sindicato do crime, etc. E a questão era como trabalhar num cenário em que o silêncio era a linguagem e que as pessoas eram marcadas pelo medo. Não existia esfera pública, no sentido, né, da relação da política, da sociedade e do próprio Estado. E vamos dizer assim, como trabalhar com isso? Quer dizer, o silêncio e o medo. Como adentrar neste mundo. Foi aí que, à época, as estatísticas, os dados, as evidências empíricas estavam dadas, né, pelas estatísticas mesmo, pela imprensa, etc. E trabalhar com isso, tentar explicar este mundo, dizia assim, não se esforçar metodologicamente para provar que existia violência. Ela era dada. Não era só violência das estatísticas, era violência da linguagem, era violência no corpo das pessoas, no modo de sentir, de pensar e de agir, onde o próprio silêncio era uma linguagem que revelava, né, os processos de violência. Então, a ideia do ecos surge como uma categoria de análise, né, que buscava dizer, olha, não vamos buscar provar por estatísticas que existe violência, ela está dada, era um processo histórico. A questão principal é dizer como isso se manifesta no cotidiano das pessoas, como esses processos se revelam, se internalizam objetivamente e subjetivamente elas são expostas nas interações sociais, como elas moldam o cotidiano, né, as relações, o olhar o outro, sentir o estar, e isso daí se tornou para a experiência de pesquisa como a questão principal. Daí dizer como essa violência, esse cenário reverbera na vida das pessoas e vão mudando relações tanto objetivas, sobretudo intersubjetivas. Não é? Então, perceber isso, sobretudo numa conjuntura que ainda estava muito marcada por uma tradição de explicação estruturalista, não é? De buscar evidências e mostrar, e botar essas pessoas silenciadas, não é? Marcadas pelo medo, trazer isso para a superfície e dar voz a quem não tinha voz e buscar um meio para que essa voz apareça, não é? Foi um desafio metodológico, dizer assim, enorme, e por isso que essa ideia, vamos dizer, essa categoria-chave que deu esteio para a pesquisa é ecos, não é? Como essa violência ecoa e como perceber. Porque esse foi o grande desafio lá no contexto político, que não era percebido, aliás, todo o movimento, inclusive a esquerda, julgava, eu diria, faz um julgamento de valor, porque quando se dizia que os agricultores, os trabalhadores rurais não falavam, é porque havia um processo de banalização tão grande que as pessoas não mais percebiam. E a grande pergunta era, se não se fala com a fala, né, por onde é que se fala? Né? Que linguagens são essas? Então, o silêncio era uma linguagem, não era uma omissão. E isso deu muito trabalho para o pesquisador, digamos assim. Né? E o processo foi muito trabalhado em formas de oficinas. E as oficinas foram oficinas viver a vida, porque as várias tentativas que a gente fazia para falar de violência não saíam. E como você pode falar um pouquinho dessas oficinas, Gil? Foi muito interessante, porque essas oficinas foram realizadas na Mata Norte do estado. Especificamente, tem 2 municípios lá que eram muito impactados com essa violência
né, estrutural e objetiva mesmo de eliminação, que foi o município de União dos Palmares e o de Colônia de Leopoldina. E essa região era a atuação do Sindicato do Crime, que foi desvelada numa, digamos, fase anterior à pesquisa propriamente dita, que foi a formação do Fórum Permanente contra a Violência Alagoas, do qual a FASE participava, eu como técnico da FASE participava intensamente, inclusive a coordenação era intercalada, eu fui 2 anos coordenador desse processo que envolvia 33 entidades. Então, a gente atuava nessa região, tá certo? E começávamos a sentir a necessidade de desconstruir essa visão que o movimento social, vamos dizer, urbano tinha do movimento do campo. Porque na cidade todos falavam no campo, ninguém falava que tinha medo, né? E daí foi que eu disse assim, mas vamos ver se é correto dizer que eles não tão banalizados, naturalizados a violência. Juntamos entidades, ONGs de Recife, que trabalhavam com a cultura, né? Tinha 3 ONGs ou 4, e aí fomos pensar de trabalhar as linguagens, os silêncios, e aí montamos as oficinas. Já que não era possível falar diretamente sobre a violência, chegamos à conclusão que vamos falar da vida e construímos metodologicamente. Segundo, o processo foi assim. Primeiro, trabalhar a roda da vida. O que é a vida da gente nas últimas 24 horas? Depois, como foi a vida da gente na última semana? Como foi a vida no último mês? E pensar, né, como foi o ano. O que é que acontecia no trabalho da gente, na vida da gente no ano? Nessas questões emergiram o cotidiano das coisas, inclusive a exploração do trabalho, a expropriação e as questões da violência propriamente dita. Só que não foram narrativas diretas. Fulano que denunciou a usina, que morreu, que isso, que aquilo, porque o tal usineiro é assim assado. Disso emergiu uma coisa que foi central no trabalho da gente. Foram as narrativas populares, os contos populares que eram desenvolvidos pelas comunidades, pelos trabalhadores, sobre violência. Por exemplo, surgiu uma que eu fiquei assim, a serpente do rio. Então, e essa serpente do rio foi dito que existia, mas todo mundo tinha medo de contar, porque todos acreditavam que, de fato, em Colônia de Leopoldina tem um rio, e nesse rio tem uma serpente, e essa serpente foi uma maldição que recaiu sobre um usineiro que era extremamente violento, autoritário, etc. E desafiava tudo e a todos. Mas no dia que desafiou Deus, porque teve uma seca muito grande, e a cana começou a secar, e ele, mobilizando com revólver, atirou para cima contra Deus. Porque assim atirava com todos que se ia de contrário a ele. E Deus foi 2 vezes. E disso ele foi, não é, transformado numa serpente e tal. E, todo mundo. E aí, na sequência, o que aconteceu? A gente utilizou do teatro popular, do teatro de Mambembe, como é? Mamulengo. E começamos a fazer construção de oficina de bonecos de mamulengo para apresentar. E foi a partir daí que essa e tantas outras histórias foram encenadas, contadas, não é? Que por trás disso, aí vinha a questão de análise de um substrato social muito forte que era a violência. Essas histórias contavam o cotidiano de violência, contavam a impotência das pessoas, contava o medo, mas também contava a truculência, não é, do latifúndio, dos usineiros, não é, do latifundiário e da própria justiça. E anunciava uma possibilidade, que é, se não há justiça do próprio Estado, apela-se pela justiça moral, a justiça divina, e com isso tinha-se pelo menos uma ideia naquele imaginário de que tinha um processo de punição. E essa punição era moral. E foi aí que a gente começou a perceber que as pessoas não eram indiferentes à violência, né?
elas tinham uma indignação. E essa indignação se revelava com a possibilidade objetiva de se revelar. E não quer dizer que só era isso. Existiam enfrentamentos, existiam enfrentamentos jurídicos, né, políticos, mas assim, isso era um caudal para dizer, isso tudo eram ecos. Isso. E no teu livro, Gil, também tu explica um pouco sobre a ambiguidade do conceito de violência, né? Que nem sempre ele é um conceito assim tão perceptível como a gente consegue ver a priori. E você conta um caso que eu adoro, que é o do animal que está sendo espancado, né? Pois é interessante, porque essas histórias e narrativas locais levam o pesquisador, isso é muito interessante do ponto de vista metodológico, do ponto de vista do desenvolvimento de uma sensibilidade de pesquisar, onde as entrelinhas às vezes revelam mais do que a partitura que está, né, posta. E levou exatamente a refletir em diálogo, né, com a sociologia da violência, esse processo mesmo, tanto da polifonia conceitual, né, que se trabalha, por exemplo, Michel Maffezoli, né, e esse conceito de ambivalência, porque numa das histórias chamou a atenção, porque quem participou dessas oficinas? Lideranças comunitárias, sindicais, pessoas da comunidade, etc. E tinha todos os perfis, inclusive uma que era extremamente bondosa, generosa, demais, daquelas figuras, né, que acolhiam. E ela contou que, como ela gostava muito de animal e era um agente de saúde, encontrou na estrada, assim, pertinho, um cara que estava puxando a sua besta, e a besta, sabe que a besta de besta não tem nada, né? Ela tem uma sabedoria muito grande. Quando o peso é maior do que a capacidade do corpo, ela para. Não é assim? O jumento faz isso. E foi, eu acho que nesse momento que ela ia passando e o jumento lá empancou e o cara dando muita pisa na coisa. E ela se indignou com aquilo, achando uma violência, e chamou a polícia. Ela tinha relação com a polícia e levou a besta para o posto de saúde e o dono da besta foi para a delegacia. E chegou lá, deu uma bela pisa para ela prender. Ela pediu, né? Ela. Então ela contou essa história e conta com uma posição moral que estava punindo a violência. E a gente viu como isso, né, pensar a violência é pensar o cotidiano, né, essa dimensão do ápice, da internalização, da reprodução, de uma certa normalização, onde há a legitimação, mas também há a negação e reprovação. Então, essas questões todas foram só reveladas por essa abordagem, digamos, qualitativa, etnográfica. Mas a gente não precisava, né, falar nada da violência, mas como é que é o viver, né? Então, por isso as oficinas Viver a Vida. Gil, você é fundador do Laboratório de Conflitualidade e Violência da Universidade Estadual do Ceará. Embora eu vou só fazer um parênteses, amiga, porque eu gostaria de dizer, agora vai ficar gravado, né, para a posteridade, que o nome Laboratório de Estudos da Conflitualidade e Violência foi dado por mim, né, não sei se as pessoas sabem, contra a vontade do Gil. Eu ia falar sobre o batismo, né? Ele deu a ideia do laboratório, você batizou nesse debate que certamente exigiu uma mediação de conflitos, né? Que é uma agenda de trabalho do Covil. Então, a gente gostaria de ouvir você sobre esse momento, né, de inauguração de um laboratório que vai estudar conflitualidade e violência e das atividades que são realizadas pelo Covil. É interessante isso. Primeiro, porque não dá para pensar no surgimento dos laboratórios como leve, né? Em seguida o Covil, depois não é uma sequência cronológica, mas vamos pensar em 3, né? Leve, Lab Vida, que é coordenado pela professora Glaucira Mota Brasil, e o Covil, né? Porque eles são expressões de como conjunturalmente, ou seja, no processo social histórico, a violência, né, estava se transformando num grande problema social. E, naturalmente, pensando a relação universidade-sociedade, como também passava a ser um objeto de pesquisa, né, um objeto sociológico relevante. Então,
creio que o surgimento do LEV, do Laboratório de Estudo da Violência, emerge esse contexto, e como aqui a gente passou pelo programa de pós-graduação, então não só eu, mas a professora Rosimeira Almeida, né, que tem um livro maravilhoso, né, que é Mulheres que Matam, muito bom, né, na mesma coleção do Ecos da Violência. Então, quando fomos para a Universidade Estadual de Ceará, ela já era, né, e eu assumi lá o concurso, a gente tinha a tradição do LEV, então era vinculado ao LEV, mas estava surgindo aí os estudantes, né, com outras preocupações, sobretudo pensando esses processos de conflitos e tudo que está surgindo, essa transformação, né, vamos dizer, dos conflitos, das disputas territoriais, sobretudo numa cidade como Fortaleza, uma metrópole, e ali surgiu a necessidade de se formar um núcleo, um laboratório que pudesse incorporar a partitura do curso de Ciências Sociais a discussão do campo da sociologia da violência, para estudar conflitos, para estudar violência, polícia, né, e tudo. E aí eu tinha um grupo pioneiro, do qual o professor Luiz Fábio fazia parte na graduação, e nos forjou, digamos assim, a pensar na criação. E surge o COVIL. Né? E esse COVIL, que é conflitualidade e violência, né, que vocês brincaram aí com essa história do nome, realmente, né, hoje o professor Luiz Fábio, ele foi um dos membros fundadores e propôs esse nome, que é lindo, né? Eu acho muito bacana. Mas que ele não aceitava, ele saiu indignado da reunião, e só depois do professor César Barreira dizer que o nome era muito bom, que inclusive pretendia usar no leve, né? Não, a gente muda, Gil, vamos fazer tudo COVIL. E aí o Gil passou a aceitar. Mas é interessante, então, o COVIL nasce nesse contexto e ele tinha como um dos objetivos ou meta a formação de pensadores, de pesquisadores, né, de intelectuais, para pensar, ampliar, na verdade, fortalecer o campo de estudo sociológico sobre a violência, sobre segurança pública, sobre conflitos na cidade, né? E com isso fazer o campo, vamos dizer assim, acadêmico, né? E formamos, aí investimos muito na formação, ainda se investe na formação, na pesquisa. Inicialmente se pensava muito trabalhar a cidade, não é? É tanto que tem na época, tem um livro muito interessante, uma publicação, que é Fortaleza e suas tramas, não é? Que era a perspectiva de estudar a cidade a partir dos bairros. E tanto as discussões das disputas territoriais e urbanas, para pensar o uso, né, e o sentido da cidade, essa é uma primeira parte. E uma segunda parte é pensar a cidade sobre a ótica do conflito, da violência, não é? E muito interessante porque, assim como o livro Ligado na Galera, que foi a produção do Leve, né, e que pensava a cidade, os conflitos, mas é muito interessante aquele livro porque ele é como se fosse um retrato, como se dava a natureza do conflito, as configurações do conflito, da violência, da juventude, dos territórios, e se comparado com hoje, a gente vê o quanto mudou. Não é? É igualzinho também na época, né, do conteúdo da formação, do período de formação do COVIL, que teve essa contribuição. E hoje ainda, porque o laboratório se ampliou, o laboratório amadureceu, né? Trabalha com linhas, né? Tanto das linguagens da violência, pensando a cidade, os territórios, os conflitos, o que objetivamente nós reconhecemos como violência. O homicídio, né? As disputas, enfim, toda isso que é objetivamente definido como violência. Mas também tem uma outra linhagem. Inclusive, dentro dessas linguagens da violência, tem os estudos da violência de gênero. Né? Aí ensaiamos, inclusive, as questões da racialidade, como se entrecruzam com as várias formas de violência. E uma outra eixo que é as linguagens da não violência. Né?
E é em torno dessa configuração que a gente reúne a formação, né? E as pesquisas e a extensão, porque o Convívio trabalha muito com extensão, principalmente na área das linguagens da violência, onde se ancora um trabalho muito interessante atualmente, que é na área de mediação de conflito, da comunicação não violência, ou da não violenta, ou pensando aí no campo maior, que é as metodologias dialógicas no cuidado ou no trato com o conflito, né? Nas várias dimensões, onde é possível mediar, naturalmente. E Gil, hoje é muito interessante você pensar esse tema, né? A gente pensar essa cultura da não violência, né? Pensar esse processo de mediação numa sociedade tensionada, né? No qual os conflitos muitas vezes eles tendem a ir cada vez mais para os extremos, né? Então, como é que tu vê essa agenda? Qual é o tipo de trabalho que vocês estão desenvolvendo? O que é que vocês, qual o horizonte assim, dessa agenda? Como é que tu vê a contribuição desse processo para a própria, digamos assim, para a própria democracia brasileira, né? É muito interessante isso, porque acho que esse debate ele cabe em todas as dimensões institucionais, em todos os espaços e camadas das interações sociais, porque, como você bem disse, assim, o conflito é um elemento inerente à própria constituição da sociedade, histórica e hoje, né? Estamos aí com o Zimmel, que um pouco nos dá esse esteio para pensar, mas o próprio Marx, todos eles trabalham isso muito bem. A grande questão é como nos processos extremos de racionalização, não é? De dominação, traz a ideia do enfraquecimento do diálogo, não é? Da questão da alteridade, de uma questão que é fenomenológica, do ponto de vista teórico, vamos dizer assim, e filosófico, né? A gente às vezes esquece que trabalhamos com subjetividades, com trajetórias, com experiências, onde o próprio encontro ele busca escuta, né? Busca reconhecimento. Por exemplo, a tese, o trabalho de tese da professora Camila, né, é o exemplo de como trabalhar essas dimensões em que, quando negadas, a tendência é que o conflito vai tomando forma de tal modo até chegar a, como diz Lacan, a passagem ao ato. Não é? Então, a mediação de conflitos, não é? Ela vai trabalhar justamente com uma abordagem metodológica que se aplica às instituições em relação, por exemplo, à sala de aula, não é? Porque muitos dos conflitos que tem na sala de aula é decorrente exatamente de uma abordagem violenta, mesmo que simbólica, ou mesmo explícita, né? Em que os sujeitos não se encontram, em que não há escuta, né? Não há o diálogo para que as experiências de cada um, num tratamento específico, se transformem em possibilidades dialógicas, né? Da negociação, da mediação, né? De que nem seja um nem dois, o resultado seja algo, né? Mediado. Naturalmente que há relações que isso não se aplica, né? Por exemplo, a violência de gênero, né? Não dá, porque não há. E outras coisas, mas em geral, né, onde existem grandes disputas, né, inclusive nas políticas públicas, quando, por exemplo, chega-se um projeto formado lá de cima, eu falo isso até às vezes na segurança pública, que vem, é como um pacote. Chega e não toma em consideração, né, as expectativas, os pontos de vista, o modo de como se avalia, de como se vê. Né? E quando isso não acontece, naturalmente não se constrói o encontro, né, baseado na ideia da alteridade. Entendeu? E a alteridade não é algo psíquico, não é um processo psíquico. É um processo de construção social, né, em que
O conflito existe, mas é preciso saber, metodologicamente, digamos assim, tecnicamente, tratá-lo, conduzi-lo, né, por meio de escutas qualificadas. E o Covil tem trabalhado isso e principalmente tem trabalhado na formação de mediadores, não é? Sobretudo aí, falando dos projetos de extensão. Nós temos formação de mediadores dentro da universidade, que a gente imagina a longo prazo, que é preciso criar uma cultura institucional e uma política, né, acadêmica e institucional de mediação de conflitos entre estudantes, né, entre si, entre profissionais técnicos e alunos, ou seja, isso daí. E não se faz isso se não tiver pessoas qualificadas. Isso é uma dimensão. A outra, nós somos sempre chamados, a partir dessas experiências, a atuar em parceria na comunidade. Por exemplo, já fizemos esse tipo de formação em parceria com o CDVHS, na região do Grande Bom Jardim. Trabalhamos agora num grande projeto junto com a Fiocruz e o programa de pós-graduação em saúde coletiva, porque eles estavam com uma pesquisa sobre violência nos territórios e a ação dos ACS, que são os Agentes Comunitários de Saúde. Tiveram grandes informações e dados, mas como chegar àqueles agentes, não é? Como pessoas. Então eles estão ali como Estado. E como Estado, o Estado não mais lhes dá uma credencial e autoridade para chegar na comunidade. Eles estão, o horário, a forma de abordar, o estar na unidade, sempre precisa de outras mediações, de autorizações, etc. Como isso se reflete na vida deles? Então, Gil, deixa eu aproveitar isso que tu colocou, porque, assim, hoje talvez seja um dos grandes desafios, porque se a gente pensar, por exemplo, você começou a sua trajetória trabalhando junto dos movimentos populares, nas periferias, levando os estudantes para as periferias, trabalhando com eles, trabalhando com os movimentos sociais, e hoje há uma cidade como Fortaleza, há uma série de impeditivos de, inclusive, você entrar, você estar lá para movimentos, para agentes de saúde, pessoas do Estado. Como é que tu está vendo isso? Qual é a tua leitura desse processo também? E é um processo que, pelo que eu estou entendendo, também impacta na ação de vocês, né? Nas ações de extensão, né? Exatamente. E é uma questão complexa, porque não é só nem é conjuntural, nem é localizada, né? Porque ela passa pela questão estrutural, o que, né, tem chamado de... Eu estou cruzando o conceito de governança criminal com governança estatal, no sentido de que antes, quando a gente começou a trabalhar, quando você foi para o Grande Bom Jardim, né, você via que tinha várias camadas, uma camada mais dos movimentos populares estabelecidos, etc., e uma camada mais à margem, em que às vezes nem um grande movimento, por mais combativo seja, alcançava. Então você criou outras mediações, mas eram mediações, vamos dizer assim, sociais, dentro de um campo normativo, né, legítimo, digamos assim, estabelecido. Hoje, isso daí não é suficiente. Nem como Estado, né, nem como movimento social organizado pela sociedade civil. Porque há outras, como você mesmo estuda, há outros padrões normativos, há outras moralidades, há outros pactos e estatutos, não é? Em que você tem que lidar, seja como técnico do governo, né? Administrador, gestor, etc., seja como lideranças ou como pesquisadores. Então, é como se a gente fizesse tudo pela metade e faz o que é possível, tá? E cede e negocia até onde parece que há um limite, tá? E o que está em jogo não é só o limite ético, não é só o estatuto ético da pesquisa, mas também é um limiar entre a vida e a morte, não é? Então isso
muda completamente o cenário, os valores, o modo de agir da pesquisa. E eu não sei, cada um está vivendo do seu modo, nas suas possibilidades. E eu não sei, né, se tem algum desenho que aponte coisas diferentes. Para mim, nós estamos num campo tátil. Estou pensando no campo tátil, né? A gente age quando a presa voa. Nós não dominamos o território e, portanto, não é possível pensar uma estratégia de pesquisa, não é assim? Nós elaboramos o projeto de pesquisa, mas sempre vamos deixando em branco para dizer, isso aí é a negociação. O campo já era uma negociação, mas hoje se negocia não só o campo como uma categoria, mas como agir lá, sabendo que é o imprevisível. É o imprevisível que dá medo, que desafia, que dá medo. Então, esse eu não diria mais do que isso, não é? Porque é dizer assim, ninguém é o imprevisível mesmo no campo. Então, a gente vai até onde há um amparo institucional ou que a gente pode se amparar, construindo espaço. Além disso, é o indizível. Acho que chegou a hora da pergunta de 1 milhão. Aí agora então, já pode fazer para você essa pergunta. Se eu responder, aí eu ganho 1 milhão. Exatamente. Essa pergunta de 1 milhão, também batizada pelo professor Luiz Fábio, né, trata da agenda de políticas públicas de segurança. Então, a gente gostaria de ouvir, né, considerando também o fato de você estar integrando um projeto cientista-chefe de segurança pública, né, onde eu também faço parte, professor Luiz Fábio, professora Glaucíria, professor João Paulo, né, que tem o professor César Barreira como o nosso cientista-chefe. Quais são os grandes problemas que você vê? Não é problema. São as soluções, né? 1 milhão está nas soluções. Quais as soluções que você pensa para as políticas de segurança pública? E aí, para não ficar tão desafiadora essa pergunta, eu gostaria de te ouvir nesse campo mesmo, né, da construção de uma cultura de paz. Inclusive, diante dessas dificuldades que você citou, né, essa fronteira é meio curta, né, assim, já diminuiu, né, antes você tinha mais amparo. Como produzir, né? Nas nossas pesquisas recentes, Fábio, né, e Camila, eu acho que a gente tem percebido umas questões bem interessantes que assim, está em várias possibilidades diferentes. Vamos pensar logo por cima, não é? Voltando a essa ideia de um lado não está aqui em jogo a governança criminal, tá? Sabe que é uma grande rede, são novas moralidades, é uma capilaridade. Aí, a questão, não estou preocupado em entender como é essa arquitetura, mas eu fico me perguntando por que ela é tão eficaz. O que é que ela move para que haja... E eu volto para a minha pesquisa anterior. A população, ela não está de tal modo acostumada, não está que se acostumou, que naturalizou. Não. Eu acho que a população dos territórios que estão dominados, etc., elas têm uma visão crítica, elas sabem, mas sabem não há uma adesão a isso, né, de forma inconsciente. Então tem esse elemento crítico, reflexivo, creio. Mas a história é quem está mobilizando, seduzindo, quem está chegando naquilo que é o desejo mais profundo de reconhecimento, de viver, né, de se reproduzir, enfim, do desejo de qualquer ser humano de existir, tá certo? E eu pergunto, a pergunta é, como o Estado tem atuado nisso? Como o Estado, não estou nem falando dos governos, tem possibilitado seduzir a população para essa utopia liberal moderna que foi prometida, né? De fazer com que as pessoas se sintam como cidadãos, sintam vivendo na cidade,
sejam reconhecidos como tais, possam andar, possam consumir, não é? Possa ter acesso à cultura, à informação, à estética, à arte. E me parece que é este o problema, de que as políticas públicas, elas são construídas, e a política de segurança como política pública, eu acho que está nesse conjunto, elas são construídas de modo conjunturais, associadas a determinados interesses que se transformam. Eu estou me lembrando aí da menina do sabonete, né? Que a política pública é como se fosse vender sabonete. Põe na vitrine e enquanto mais bonito se vende, né? Mas não chega àquele que é a prioridade como sujeito, não é público-alvo, é como sujeito de direito. Isso eu vejo como problema na medida em que não há uma gestão estatal dessas políticas. E volta-se para a empiria. O que é que a gente vê? Regiões em que são tensas, os crimes violentos, não é? Intencionais, os chamados CVLIs, está lá. Ao mesmo tempo tem uma grande ação de equipamentos, de políticas. Só que não há uma articulação, não há um planejamento, a superposição dá a impressão que há disputas de lugares, não é? De valores e de sentidos, para cada um disputando quem é mais eficiente, e se perde do seu alvo, diferentemente da governança criminal, que está atuando de forma muito mais estratégica, muito mais sedutoras, promete, dá, embora tudo efemeramente, não é? Mas o que é que a escola tem a oferecer? O que é que as políticas de renda, de lazer, etc., têm oferecido de forma eficaz para construir esse projeto de vida, essa ilúzio social, né? Essa utopia? Me parece que essas disputas é um grande problema que precisa se parar. Eu não sou muito otimista. Eu acho que há uma questão de fundo aí, que é estrutural, que é de concepção. Agora, do outro lado, né, tem o cotidiano das pessoas, tá certo? Acho que a cultura, acho que a educação poderia ser um fator. Não essa educação formal, dessa escola careta, não é? Mas de uma escola inclusiva, criativa, que parta da experiência do sujeito, da escuta. Por isso que a comunicação não violenta, por isso que as metodologias participativas seriam elementos importantes para que a escola e outros espaços não partam apenas do cognitivo, que é, vamos ensinar o conceito, mas parta da experiência vivida para que o conceito tenha sentido. E isso é educação. Então, eu vejo essas duas saídas, uma estrutural, a outra no campo da educação, que inclui a cultura, né? Os coletivos que tem aí, a questão de uma política cultural autônoma, menos engessada, menos institucionalizada, né? Quase semi-anárquica, no sentido que é isso que os coletivos, como as bibliotecas livres, comunitárias, como os movimentos, né, das batalhas que está atrasado. Isso, para mim, é o elemento novo que está surgindo como possibilidade e que ainda nem as políticas públicas e ainda nem a academia tem compreendido em sua intensidade. Então, para a gente, é dizer, vamos ser mais sensíveis, olhar mais para o que tem de novo. E é o que já está, de certa maneira, em curso, que já está acontecendo, né? Exatamente. E que a gente não está conseguindo traduzir. E as políticas públicas, os gestores públicos sequer, às vezes, admitem. Porque quando põe polícia nesses coletivos para dizer isso é coisa de baderneira, não sei o que lá, quando isso ameaça uma instituição cultural que está lá, né, do Estado, do município, e quando essa instituição de cultura, né, que seria inclusiva, se fecha em copa para esses movimentos que ninguém sabe exatamente, né,
de onde vem esse pensamento da periferia, isso também é uma forma de não compreensão do que está acontecendo. Para mim, para nós, o desafio é esse. A gente teve uma coisa muito ruim aqui, que foi na época dos saraus, né? Você tinha intervenções, às vezes, de operadores na contraposição de ações, inclusive, que eram apoiadas institucionalmente pelo governo, pela prefeitura. Então, isso é uma coisa que... E é muito comum, viu, Fábio? É muito comum, entendeu? Quando se critica as torres de vigilância em lugares estratégicos, onde jovens estão, os jovens hoje, né, muitos desses movimentos, eles estão numa busca por autonomia, por o agir autonomamente no seguinte sentido: não quer ser institucionalizado pelo Estado, nem pelos movimentos tradicionais comunitários e nem pelos coletivos criminais. E não é pouca gente. E isso é uma grande questão, porque é o que fala, não é mais só resistência, é a ideia de reexistência. E por meio de uma arte que é uma arte visceral, racializada, nos atravessamentos de gênero, de classe, né? Gênero, classe e raça, é reexistir para não morrer. Então, isso daí a gente tem que perceber. E as políticas públicas, elas têm o desafio de perceber isso, de se recriarem para isso, a universidade de avançar mais nisso daí, e a escola não pode passar a largo disso. Aí vem a outra coisa. Não se faz educação com o tipo de escola que temos, com as estruturas das escolas que temos, e deixando o professor sozinho como se ele fosse resolver tudo, inclusive o enfrentamento das disputas territoriais dos grupos criminais que vão para dentro da escola. Então nós estamos numa situação limite, que é para dizer o para tudo, e se reflete criticamente tudo, né? Por isso que o cientista-chefe é uma possibilidade de avançar no que Feltran chama de revolução invisível, não é? Que passa pela educação. Educação dos profissionais da segurança, dos profissionais da educação e de nós, pesquisadores, além daquilo que no entorno, né, que é o repertório social aí dos agentes. Mas eu não pensaria, não falta ainda, né, para a gente chão. Mas a preocupação é isso. Quando isso se transforma num problema, acho que é como diz Marx, a solução está por perto. E para a gente concluir, chegamos aqui já pertinho do nosso tempo. Para a gente concluir, qual seria a tua mensagem para os jovens, para jovens pesquisadoras, pesquisadores que estão interessados em iniciar a caminhada na pesquisa sobre violência, conflitos, segurança? É algo que não é nada novo, né? Quer dizer assim, gente, não pensem que a violência, estudo da violência, a violência como objeto é algo fácil de recortar, né? A violência, ela é um elemento profundamente colonizado pelas moralidades, da qual nós somos parte. Então, a questão de ver o olhar, descolonizar o olhar, não reproduzir valores, da gente mesmo se desconstruir nessa profunda reflexividade, né? De como a gente está vendo, como a gente está elaborando, que princípio a gente tem, de nunca fazer um projeto ou elaborar um desenho metodológico que seja pronto e se dispor para escuta qualificada do outro que está lá, né? Porque sem isso a gente não chega, não é, como pesquisador no cerne dos valores, dos sentidos, né? E vejam, eu estou trabalhando muito nessa perspectiva com Roberto Cardoso de Oliveira, não é? Para dizer assim, a gente precisa pensar abstratamente os processos sociais. E a gente não faz isso se a gente estiver agarrado às nossas conservas culturais, metodológicas e filiações. Então é preciso essa desconstrução
E isso é agora, é nesse momento inicial. Porque a gente que já está quase se despedindo, não é? Precisa disso. Imagina nessa formação. Então, esse é o desafio que eu digo, eu deixo para quem está se iniciando no campo. E para nós também. Tem muitos anos, não tem nada de se despedindo, mas nós vamos nos despedindo. E assim chegamos ao fim de mais um Invips Podcast. Hoje conversamos com o professor Giovanni Jacó de Freitas sobre questões relacionadas à violência e os conflitos sociais. Obrigado, Gil, pela sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade de diálogo, de interlocução aqui com esse projeto que eu admiro muito. E estar aqui no Leve também é um momento de muito prazer, de muitas memórias afetivas e de ciência, de formação intelectual. Eu agradeço. Maravilha. Camila, mais um episódio. Mais um, é muito especial. A gente está aqui com o Gil, que é um pesquisador que eu já conheço do tempo do Leve, e tenho a oportunidade de trilhar esses caminhos desde então, sempre aprendendo com esse grande mestre. Obrigada, Gil. E antes de fechar, vale um agradecimento mais que especial. O Invips Podcast só acontece graças ao trabalho cuidadoso, dedicado e maravilhoso de produção e edição e tudo mais que a gente tem, de Bianca Lima. Obrigado, Bianca! E se você curtiu esse episódio, compartilha com amigos, amigas e com quem mais possa se interessar por essas discussões. Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais, assim você fica por dentro das novidades e nos ajuda a seguir fortalecendo esse espaço de diálogo. Obrigado pela sua escuta e companhia. A gente se encontra no próximo episódio com mais reflexões sobre os fenômenos do crime, da violência e da segurança pública. Temas que dizem respeito a todos nós. Até lá!